Olá, bem-vindos a Hatzot Shavua, a meia-noite da semana, quando começamos a ter os prenúncios do sábado, do Shabat, e da leitura que nos acompanha essa semana, que é do trecho de Vayera, trecho que nós poderíamos intitular como sendo visão e temor. Nós estamos na continuidade da história de Abraão, para localizar a todos nós, lembrar que Abraão constituiu um pacto com Deus, é um pacto de propósito, de significado com certeza. Lembrando que nós iniciamos a história de Gênesis com Adão e Eva sendo expulsos do paraíso e conhecendo a sua finitude, a dimensão da morte, e isso deve ter sido extremamente difícil para aquelas gerações que conheceram a consciência, a sua nudez, mas principalmente a limitação do tempo de existência de um ser humano. Faltava ao ser humano uma construção de propósito. Imagino que essas gerações viveram uma dificuldade, um peso muito grande dessa consciência, que era, em parte, ela era uma consciência que apresentava essa finitude e não apresentava uma outra forma de transcendência, que é o que Abraão e Sara vão introduzir. No início da história, portanto, não mais da pré-história, existe a possibilidade da memória, de um link entre gerações. E é isso que é a promessa de Deus a Abraão. É a promessa, eu vou chamar Deus agora do caminho. Uma vez que Deus convidou ele para sair nessa aventura de um caminho, Deus é o caminho. E o caminho que parece finito, nossas vidas terminam, e Abraão traz esse pacto de transcendência, já que ele seria o pai e a mãe de uma multidão de descendentes e de gerações que adviriam a partir dele. É isso que cria para o ser humano essa plataforma de propósito, onde os valores, a construção coletiva leva a nossa obra além da nossa existência. Algo fundamental para a gente poder capilarizar a construção humana sem que ela fosse uma construção pessimista, à espera da destruição, da erosão de tudo aquilo que foi construído, como um castelo de areia em que na primeira onda vai ser apagado. Mas o que a gente vai encontrar aqui nessa saga, no drama, que é o drama agora, onde a gente se aprofunda no drama da história de Abraão e Sara, é que para eles construírem essa estrutura familiar, que vai ser o modelo aonde essa transcendência vai acontecer, e o texto de Gênesis daqui para diante será um contar sobre as dificuldades dessas famílias, dessas gerações, em como se intrincar, como se manter conectadas umas com as outras. E é algo que perdura até os nossos dias. Nós que vamos para o divã falar dessas conexões que em muito produzem fenômenos, manifestações positivas, mas também uma série de outras negativas, e a gente vai acompanhar isso na saga dos patriarcas e matriarcas no resto do livro de Gênesis. Mas o que é importante para essa leitura que nós estamos fazendo? Aqui é uma leitura onde claramente o significado maior, a trilha condutora desse trecho é a maturidade humana, a capacidade do ser humano de fazer essa costura entre a sua consciência, a sua identidade, o seu personagem na vida e o caminho, o destino que cada um de nós traça. Isso não é simples. Tá? Nas outras duas dimensões que nós falamos, da ingenuidade e do julgamento, ali não existe a presença dessa maturidade. Ali você pode construir o mundo sem costurá-lo ao seu caminho, à sua história. E aqui vai haver essa necessidade de integrar a consciência, a memória, a valores, ao destino, à construção da biografia, da história de cada ser humano. E é aqui que aparecem as dificuldades da maturidade. Quais são as dificuldades da maturidade?
são os testes. Estou usando essa palavra porque ela aparece na história de Abraão, e no final desse trecho, é claro, quando nós vamos chegar ao famoso sacrifício de Isaac, é dito, e Deus nissa et Avraham, e Deus testou Abraão. Normalmente isso é entendido de maneira totalmente equivocada, como se Deus fosse o personagem imaturo. Deus precisaria de uma prova de fidelidade, prova de amor, e que aquela história, quase uma história de pesadelo, de um pai ter que sacrificar o seu filho para demonstrar confiança no seu Deus, na verdade seria imaginar um Deus extremamente imaturo, onde ele precisaria dessas provas de amor, e não é sobre isso que o texto está falando. Os testes, eles são todos para a condição da consciência humana. O que é um teste? Chegamos a mencionar isso na semana passada. Um teste é quando você e o seu caminho começam a andar separados. Como é que você reintegra o seu caminho a si mesmo? Normalmente, quando a gente está num estado de maturidade, a gente viaja, a gente literalmente se ilude, a gente cria fantasias, ou a gente busca até recursos em casos extremos, onde nós vamos ter, por meio de intoxicação, algum estado alterado de consciência, justamente para fugir dessa consciência que está entendendo, que está havendo um delay, um apartamento, uma separação entre personagem e seu destino. A gente começa a mentir, a gente começa a fantasiar quando a gente é imaturo. Uma criança faz isso. Uma pessoa humana adulta, ela tem que recosturar as suas expectativas, ao seu caminho, a sua história, a sua jornada. Há muitos desapontamentos das nossas expectativas. Por isso o texto abre com esse verbo, vaierá, e Deus se fez visto. Um verbo que vai aparecer agora inúmeras vezes nesse trecho, que é a visão. O que é a visão? É a capacidade da consciência de antever o caminho. Não só a finitude, mas as próximas etapas do nosso caminho. As preocupações, o medo que dá olhar um caminho e poder ver à frente. Todos nós, nos nossos carros, para você andar por um caminho, você precisa de faróis. E às vezes um farol alto, você se sente muito inseguro quando você não enxerga, porque você tem consciência de que há um caminho. Você tem consciência de que alguma coisa pode atravessar no seu caminho, que podem acontecer todo tipo de acidentes nesse percurso. Então, a visão humana, ela produz um outro elemento de temor, de medo. Diferente do medo animal, que é um medo muito associado ao momento presente, à caça, à ameaça. O ser humano não, ele tem medo do futuro. Ele visualiza a jornada e ela produz ansiedades. E o ser humano, a única forma de você vencer ansiedades é agindo. A ansiedade é justamente essa condição humana onde você vê, antevê e você não está ativo. E, portanto, você só fica com o peso da ameaça, das cobranças, das possibilidades que existem nesses desafios pela jornada, pelo caminho afora. Então, os testes de Abraão e de Sara, desculpem eu falar sempre sobre Abraão, obviamente o texto é um texto patriarcal, eu já vou voltar a Sara, até a razão da nossa fala é um pouco esse resgate do feminino nesse texto que é, obviamente, escrito com protagonismo masculino. Mas para entendermos aqui o mito, estamos falando disso. Como Abraão, nos momentos onde o destino dele parece estar se separando da consciência e da identidade que ele tem de si mesmo, como ele se esforça, como ele tem essa seriedade, esse compromisso de recosturar
a si mesmo com o seu destino. Ele não chuta o pau da barraca em momento nenhum. Mesmo quando a gente chegar no teste final, que é no momento onde, depois de todo esse drama, ele perdeu o filho Ismael, que era o seu primogênito, e só lhe resta um filho, Isaque. E é justamente nesse momento que o caminho, Deus, chega a ele da mesma forma que diz para ele, Lech Lecha, vai pelo teu caminho, novamente usa essa mesma expressão, Lech Lecha, né, e vai sacrificar o teu único filho. Assim como você saiu da casa da tua terra, da tua parentela, né, da casa da tua cultura, da realidade da tua cultura, agora pega o teu filho, num teste de uma radicalidade que para as crianças e para muitos de nós é algo que a gente não consegue compreender plenamente se você não faz uma leitura cuidadosa. Mas ali, naquela ambiência de um pesadelo, sabe aquela coisa quando você quer dizer assim, me pede qualquer coisa menos aquilo, e vem o caminho e demanda de você exatamente aquilo. Vai e sacrifica o teu único filho. Independente de todas as, né, da riqueza incrível dessa história, o que é mais, digamos assim, essencial é o fato de que Abraão, mesmo enfrentando algo que é tão absurdo, porque como é que ele vai ter essa transcendência de gerações, de descendência, né? Como ele vai poder ter descendentes se ele vai sacrificar o seu único filho? Como ele vai acreditar no caminho? Como ele não vai perder as esperanças, né? Sabendo que ele estaria, do ponto de vista da razoabilidade, destruindo a possibilidade de ter esse pacto que ele havia feito com o caminho, com o Criador. É a capacidade de Abraão de não abrir mão disso, de ver, de antever, não de fechar os olhos. Porque a criança, ela fecha os olhos. Eu lembro muito do meu irmão, querido, que quando a gente estava numa estrada e meu pai ia ultrapassar um caminhão, alguma coisa assim, entrava na contramão para ultrapassar, o meu irmão, ele fechava os ouvidos, né? E aquilo era muito pictório, né? Porque parecia realmente que todos nós já ouvíamos aquele barulho de travada, de quebra de vidro, de bater de um automóvel. Mas aquilo era estranho que ele fazia com os ouvidos, quando normalmente as pessoas elas fecham os olhos. Né? Por que você fecha os olhos? Porque você não quer ver o que você está antevendo. E Abraão, ele enxerga, ele fica com os olhos abertos, ele confia na visão dele, e ele sabe que ele tem a força da maturidade para suportar o que ele está vendo e, ao mesmo tempo, agir, né? Estar em ação e não ficar paralisado por esse temor. Essa é, na verdade, a melhor definição que eu conheço de maturidade. Mas eu queria trazer, até porque isso em si já é um ponto assim, maravilhoso da gente poder pensar que toda vez que a gente não foge da nossa história, que a gente integra o caminho que a gente realizou e costura conosco mesmos, o futuro se torna esse futuro transcendente, propositado, e não simplesmente quando a gente faz o movimento contrário, de fechar os olhos, de tentar fugir do caminho que a gente trilhou. Então o futuro se transforma num futuro caótico, onde você perde, né, um apontamento de caminho. E isso o ser humano sofre profundamente quando faz e tem que, obviamente, corrigir essa conduta, algo que a gente faz na tradição judaica no dia do Yom Kippur, ou que a gente faz na vida fora com as nossas terapias, com as nossas reflexões, quando a gente tem uma percepção de crise. As crises sempre são por conta do escape da nossa maturidade. Quando a gente não está conseguindo fazer essa costura entre a pessoa e a sua caminhada. Dito tudo isso, eu queria voltar a um detalhe, porque o que a visão ela representa em tudo isso? É que, até em hebraico, é muito bonito,
que a raiz da palavra, do verbo ver, lirot, vaiar, né? Tem a mesma raiz do verbo temer. E em vários momentos desse trecho, a gente vê essa dualidade ou essa gestalt entre visão e temor, né? Em dado momento você está vendo e em dado momento, ao invés de estar vendo, você está temendo. E é essa sintonia que Abraão vai ter que construir na sua vida. Todas as vezes que ele se tornar impotente, que ele ficar desapontado consigo, com as situações que acontecem na sua vida, ele vai precisar ser fiel a essa maturidade. Não é fidelidade a um Deus. Ele vai ser fiel. Lembram aquela ideia de que Deus é um ponto que organiza, um ponto de gravidade da nossa percepção de propósito na vida. Então, quando ele estiver tensionado pelo temor, pelas coisas que ele está vendo, que para ele desapontam ou frustram, ou tiram ele da expectativa de caminho que ele tem, ele não entra em negacionismos, ele não entra em fantasias, ele retorna por mais doído e diz: esse foi o meu caminho e eu somos a mesma coisa. Eu me responsabilizo pelo meu caminho. Existe, no entanto, uma pergunta. Essa é a única forma, né, de resistência da maturidade? É essa capacidade de congruência, né, de consistência de Abraão, de ser um herói que, diante de todas as impotências que ele enfrenta, impotência de proteger a sua mulher, né, é um dos testes que ele tem que experimentar, da impotência reprodutiva, né, e depois de uma impotência, inclusive, na capacidade de gerir a sua família, né, porque ele tem crise, e eu queria daqui emendar um assunto que eu acho que é o nosso ponto principal. Há um momento muito especial nessa leitura, que é o momento em que Abraão está tendo que tomar uma decisão. E todas as decisões dele são, obviamente, decisões em momentos importantes, quando ele está sendo testado, quando ele está vivendo essa tensão entre biografia e caminho. Nessa caminhada, existe o episódio, só rapidamente para lembrar, ele não consegue ter filhos, Sara, extremamente entristecida pela esterilidade, ela oferece a sua serva Agar para que ela tenha um filho com Abraão e possa reconstruir aquela plataforma inicial de pacto, de continuidade, de descendência. E eles têm um filho, na verdade Abraão tem um filho com Agar, que é Ismael, e depois na história, e a gente vai voltar a esse trecho, Sara acaba dando à luz a Isaac, ao filho Isaac, e ali surge uma tensão muito grande na família. Abraão não quer resolver, né, e Abraão provavelmente procrastina essas tomadas de decisão quando Sara demanda dele que ele expulse Agar, que ele faça uma escolha pelo filho que era o filho realmente do casal. Nesse momento, independente de todas as várias questões familiares e morais que estão aqui embutidas nessa questão, exatamente porque é uma questão difícil, se fosse uma questão fácil, não estaria ali representada como um teste. Nesse momento, Abraão, ele, pelas suas condições hospitaleiras, bondosas, ele não quer fazer o que tem que fazer. E Sara demanda aquele ato de gevurá, aquele ato de força. E quando ele está ali relutante, vem Deus e diz a Abraão: Abraão, tudo que tua mulher Sara te disser, shma bekola, escuta a voz dela.
E aqui aparece esse segundo recurso, que eu acho que é muito importante trazer na costura entre o ser humano, a sua identidade e o seu caminho. A história de Abraão sublinha como extremamente relevante essa capacidade de lidar com a visão e o temor, né? De você saber, ao antever, não ficar paralisado de medo e você ter uma conduta de ação e uma conduta de, por mais difícil que seja a situação, de não se resignar, não desistir e costurar você com o seu destino. Mas aparece aqui no texto um segundo recurso, que é a escuta. Tudo que Sara te disser, shma bekolá, escuta a voz dela. Porque Sara representa aqui, talvez, o feminino, um segundo recurso para essa maturidade. O recurso da visão é fundamental, porque é a única forma de você manter a integridade, né, em relação ao caminho. Quando o caminho é determinante a você, então você tem que se costurar o seu caminho. Você não pode fazer o inverso. Então, quando o caminho determina, a visão, resgatada como uma visão, não como um medo, como um temor paralisante, é fundamental. Mas vamos ficar com a ideia de que aqui existe um segundo recurso, a escuta, que talvez seja o recurso de quando você tem algumas oportunidades de amarrar não a sua pessoa ao seu caminho, mas fazer uma intervenção no caminho para que ele se aproxime mais da sua pessoa. Vou voltar um pouquinho atrás, eu não estou fazendo em ordem cronológica, voltar atrás para aquele momento inicial da nossa leitura dessa semana, quando Abraão está convalescente na sua circuncisão, e ele ali à porta da sua tenda, imaginem vocês no deserto, naquele tempo, uma pessoa convalescendo de uma circuncisão que ele fez em si mesmo, já como pessoa adulta. E ele está ali, provavelmente, né, com todos os incômodos desse restabelecimento da sua saúde, quando aparecem supostamente anjos. E ele, de maneira muito hospitaleira, convida esses anjos a entrarem. E, na verdade, numa história muito bonita sobre quase que uma visão de Deus através desses anjos, esses anjos vêm, como todos os anjos, eles têm, na verdade, uma missão específica, e esses anjos vêm relatar a ele, é o começo dessa dramaturgia toda sobre descendência, filhos, procriação, e eles anunciam para ele que Sara vai dar à luz a um filho. Ora, Sara tinha 90 anos e ele tinha 100 anos nesse momento. E o texto é bastante gráfico e bastante claro. Eles falam isso, né, eles dão essa bênção a Abraão, e segundo o texto, Sara, que está atrás deles, é dito no texto que está atrás deles, Sara escuta, né, essa fala dos anjos, do anjo particularmente que está ali protagonista desse diálogo, dizendo a Abraão que ele vai ter um filho, que Sara vai dar à luz a um filho. E ela ri, ela ri, que é uma sahaká, ela fez não conseguiu conter uma risada. O próprio texto diz que a risada talvez estivesse no contexto de como uma mulher de 90 anos vai nesse momento se tornar fértil, e um homem de 100 anos. Como é que eles vão dar à luz nesse momento da sua vida? E aqui acontece um desses momentos muito bonitos do texto bíblico, onde a interpretação ela vai poder fazer um pause, né? E agora fazer um mergulho para nos trazer um ensinamento muito importante. Segundo agora a tradição rabínica que vem dos Midrashim,
né? Essa risada de Sara, ela tem uma razão muito específica. No texto, Deus, né, porque fica trocando entre anjo e Deus, você não sabe se é um anjo ou se é Deus, né, no texto. Deus meio que questiona Sara depois dela rir. Por que ela riu? Né? E no texto está dito, então Deus não tem possibilidade de fazer o que quiser. Imagine fazer uma mulher de 90 anos dar à luz, é nada para o Criador do universo, onde nada é um empecilho, uma impossibilidade. Então ele questiona Sara. E o Midrash ele faz uma leitura muito linda. Ele diz o seguinte, que Sara não riu por descrença. Ela riu como uma manifestação de questionamento, de revolta. Por quê? O que faz o texto do Talmud? Ele diz o seguinte, quando uma pessoa é abençoada, ela tem que ser abençoada de frente para você. Você não pode ser abençoado estando às costas de quem te abençoa. Então aquele anjo que está falando com Abraão, e ele está dando a notícia, a bênção, você e Sara terão um filho na próxima estação, né, no próximo momento. E ele está falando com Abraão. Por que ele não fala com o centro dessa bênção, que é Sara? E o texto diz, Sara está atrás dele. Então, a leitura do Talmud diz o seguinte, quando a bênção não é dada de frente, ela significa que aquela bênção é temporária. É uma bênção que não é plena, não é inteira. E qual é a leitura? De que Sara, como mãe, ela ouve e ela sente na fala, nessa conduta de abençoar, né? Ela tem escuta. Lembra que Deus disse a Abraão, Shma bekolá, escuta a voz dela. Ela sabe, aprende a escutar como ela escuta. E Sara escuta o caminho como um feminino. Ela não está só olhando em direção ao futuro e antevendo os problemas que geram medo, etc. Ela não está só nessa forma de costura. Ela está escutando o caminho. E quando ela escuta o caminho abençoar Abraão, ela diz, essa bênção não é inteira. Essa bênção é uma bênção que para mim, como mãe, não me atende. E ela, com a legitimidade materna, ela, de certa forma, antevê que o seu filho seria dado a ela, mas que seria tirado dela de maneira precoce. Como ela sabe isso, é por escuta. Ela não está vendo isso. Ela não tem como enxergar isso porque ela não tem poderes para entender ou visualizar o futuro. Mas ela tem essa tal escuta que Deus diz a Abraão, aprende com ela. Ela vê os detalhes. Ela vê, né, ela tem um olhar que percebe a ambiência em que essa bênção está sendo dada. Eu não vou me alongar aqui, mas aqueles que conhecem sabem que a leitura da Haftará, que é a leitura dos profetas que a gente tem agregada a essa semana, é uma história muito similar, onde Shulamit, que é o personagem, é uma mãe que tem a promessa do profeta de que ela teria um filho, mas ela percebe que há alguma coisa estranha e que aquela promessa não era inteira, de que ela teria um filho, mas ela não teria um filho para sempre, ou pela né, integridade da sua vida. E ela questiona e tira desse profeta a promessa de que ele estaria lá para garantir que a bênção seria inteira e não pela metade. No caso de Sara, nós sabemos o que vai acontecer. Realmente, Deus daria a Abraão e Sara um filho, mas lá na frente vai demandar de Abraão o sacrifício desse mesmo filho.
É como se Sara estivesse escutando aquela bênção e enxergando as entrelinhas do que o anjo está dizendo. E o que o anjo está dizendo? Sim, vocês terão um filho. E apesar dessa bênção se concretizar, ela é uma bênção dada de costas, aquela que é a receptora da bênção, portanto não é uma bênção plena. É algo que está sendo dito pela metade. E ela, de alguma forma, intervém com o caminho. O que diz o anjo para ela? Ele fala, La moed ashuv. Ok, para essa mãe que está intercedendo pelo filho que ainda nem nasceu. Ele diz, ok, na ocasião certa eu vou voltar. No contexto literal da leitura, parece que nós estamos realmente falando do fato de que, ok, você vai engravidar e 9 meses depois você vai ver que eu estarei aqui de volta. Ou, é isso que intui o texto do Midrash, a interpretação do Midrash, ou esse anjo era o mesmo anjo que lá na frente estará dizendo a Abraão, Abraão com a faca, né, erguida para sacrificar o filho, e ele diz, Abraão, Abraão. É como se aqui a interpretação estivesse dizendo, esse é o anjo que vai aparecer lá na frente. Ele prometeu, La moed ashuv. Quando chegar a hora certa, ok, mãe, eu vou fazer dessa bênção uma bênção plena, apesar dela não ter sido intencionada assim no primeiro momento. Quando chegar a hora, eu vou ser aquele que vai voltar e cuidar para que as coisas aconteçam a contento. Então, nessa desconstrução da literalidade, é como se a gente tivesse Sara, a mãe, intervindo no destino, intervindo nesse caminho e encontrando uma maneira de pressionar o caminho para que o caminho se aproxime de certas expectativas, de que o caminho, desde que essas expectativas sejam legítimas, e eu acho que a expectativa de uma mãe em relação ao seu filho, dessa construção que é tão da natureza, tão essencial, demonstra que, além do recurso da visão de Abraão, que consegue se manter no seu caminho, sem tropeçar e tentar construir caminhos alternativos para si, para atender às suas fantasias, os seus desejos, às suas expectativas. Além desse recurso, existe um recurso de se escutar, como Sara foi capaz de escutar. O que é escutar? É estar tão desperto, tão vivo no caminho, que você consegue, desde que sejam demandas legítimas, você consegue fazer se rebelar, né? Trazer o seu desejo e fazer com que, de alguma maneira, ele possa interagir, fazer com que o caminho interaja com esse seu desejo. Mas, para isso, não é o recurso da visão, é o recurso da escuta. Acho que essa leitura ela é muito rica, porque ela fala sobre o ponto central da espiritualidade. O que é espiritualidade? É exatamente a capacidade de sair de si mesmo. Quando você está em si mesmo, quando você, e isso é uma coisa que o Primo Schlammer Rebbe dizia de maneira muito linda, ele dizia, Adam tafus beatzmo, o ser humano ele está ocupado por si mesmo, ou consigo mesmo. Todos nós estamos sempre tão ocupados conosco que o centro de gravidade do universo retorna automática e recorrentemente a nós mesmos. Quando você faz isso,
apesar de você ter a sensação de controle, você perde exatamente, você desafina, você perde a sintonia existencial que um ser humano precisa ter nesse pacto de propósito, de significado para a sua vida. Então, a espiritualidade, ela é basicamente a transformação desses dois recursos fundamentais à consciência, que é a visão e a escuta. São os portais de onde nós obtemos, né, todas as informações, tudo que acaba permitindo a plasticidade da nossa consciência. Então, você tem que saber não enxergar com olhos imaturos, e para isso você tem que fazer uma aproximação entre os seus temores e a sua visão, mas você tem que também ser capaz de escutar, né? De ter uma escuta que, de novo, não é a sua escuta, não é a escuta do que eu desejo, do que eu quero, das minhas expectativas, é uma escuta que está ali vinculando você ao caminho também. Assim como a visão vincula você ao caminho e dali é possível costurar você e seu destino, a boa escuta do que acontece naquele ponto exato do caminho produz também essa costura tão fundamental de propósito, sendo que a de Abraão, através da visão, é a capacidade de se submeter a esse ponto externo a você. Essa é a grandeza e a potência de Abraão, de não se perder na sua visão, de não fazer a sua visão virar um poço de temores, né, e de medos que não só paralisam o ser humano, ou muitas vezes pior do que paralisar, fazem o ser humano buscar vias alternativas fantasiosas, imaturas para a sua conexão com a vida, com a realidade. Esses são os dois recursos, matriarcal e patriarcal, de Abraão e Sara. Eles querem nos oferecer uma transcendência fundamental, e eles estão falando aqui, de novo, das novidades que se apresentaram à existência solitária e inovadora de um ser humano. Ela começa com a abertura dos olhos, a sua nudez, a sua identidade, a se separar da natureza, e agora o ser humano se reintegra à natureza num entendimento de propósito, de sentido à sua vida, com todas as complexidades que isso vai implicar, né? Seja no estabelecimento das instituições, como é a família, e como ele vai ter que, de forma madura, lidar com todas as tensões que essa família vai produzir, mas principalmente está ali no timão, né, tocando a sua vida com consciência, demanda filtros muito, muito, muito cuidadosos, seja na visão, seja na escuta, para que você possa estar ali a cada passo, caminhando consigo mesmo e com o seu próprio caminho. Esse eu acho que é o coração desse trecho tão incrível de Vayera, né? E se fez visto, né? O que o ser humano vai ter que aprender a enxergar e escutar para poder trilhar a sua caminhada. Queria também apontar só estruturalmente o que vem pela frente, né? É interessante aqueles que conhecem, aqueles que quiserem terminar aqui a nossa fala da semana, está terminada, mas aqueles que conhecem a estrutura da árvore da vida podem apreciar agora estruturalmente o que é a Torá. Então, a Torá começa com um trecho que é Adão e Eva,
né, que é um trecho que fala sobre a ingenuidade, Chesed. Vai para um trecho de Noé, que fala sobre Gevurah, sobre Din, sobre julgamento, e chega ao patriarca Abraão como Tiferet, como esse lugar compassivo e maduro de poder integrar vida e caminho. Para aqueles que conhecem a árvore da vida, parece estranho, porque normalmente a gente atribui esses personagens, Abraão a Chesed, Isaac a Gevurah, Tiferet a Jacó, mas eu estou fazendo uma leitura do texto da Torá, e a Torá é escrita assim. Um trecho inicia a Torá, que é sobre a ingenuidade, Adão e Eva, um trecho sobre Din, sobre julgamento, que é o dilúvio, Noé. O texto da história agora de Abraão, que agora incorpora em todo o Gênesis, é todo o Gênesis que vai ser Tiferet. A história de Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, Raquel, Leia, né, patriarcas e matriarcas, até José, que é o escopo de Gênesis, será esse Tiferet, esse olhar intrafamiliar e das questões, dos desafios da família. E aí sim, a gente tem no livro, segundo livro da Torá, que é Êxodo, a gente tem Shemot, temos Netzach, que é ali a liderança de Moisés e toda a história de saída do Egito, aquilo é a vitória, né, é a perseverança, é a permanência de Moisés e os 10 mandamentos. Depois nós vamos para o terceiro livro da Torá, que é Vaikra, Levíticos, onde nós temos Hod, que é justamente o refinamento, que são os rituais, que é a praxis espiritual que é descrita no texto de Levíticos. Depois nós vamos para o quarto livro da Torá, Números, Bamidbar, que é justamente Yesod, que é onde se constrói no deserto os fundamentos, a plataforma daquele povo que vai adentrar na Terra Prometida. E por último, o livro de Deuteronômio, de Devarim, que é Malchut, que é um livro que fala já numa linguagem de uma certa normatividade, né? Já não tem mais um relato histórico, o enraizamento, né? É o pé no chão, é o grassroots daquela proposta espiritual que é apresentada na Torá. Bom, é isso, gente. A gente se encontra na próxima semana. Tenham aí um bom amanhecer nas proximidades desse sábado de Vayera. Até mais.